Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Olha, esse foi um dos vídeos que mais me pediram pra fazer e pra opinar e fico bastante contente de vocês pedirem minha opinião sobre essas coisas, de verdade. Muito obrigado a todo mundo que me pediu pra opinar e falar sobre esse assunto, realmente vocês são sensacionais. Seja aqui no canal, seja lá no grupo do Telegram. Não tava sabendo que a gente tem um grupo no Telegram? Pois é, a gente tem. Então, se você tiver interesse em trocar mais ideias comigo, ficar sabendo novidades, ou trocar, comentar quadrinhos, entre no grupo do Telegram, no link na descrição. Bom, no vídeo de hoje é o seguinte: a DC vai acabar com as mensais, a DC vai acabar com essa ideia de multiverso, continuidade. Meu Deus, o que vai acontecer? A DC vai acabar, vai mudar completamente? Calma, tá? Tem muito site por aí que tá falando dessa notícia sem nem ter lido ou citar o artigo original. Eu li o artigo original, tá? É do Bleeding Cool, eu vou deixar o link na descrição pra vocês lerem também. E eu vou só comentar o que eles falaram lá e o que eu acho da situação atual, ok? Então vamos lá. O que o Bleeding Cool falou é o seguinte: com o último número que saiu da minissérie Death Metal, tá? Dark Knight, Death Metal, a continuação de Lei de Trevas de Metal, né? E com o que rolou nos Três Coringas, a DC estaria preparando o terreno para abandonar. A DC estaria desfazendo toda a continuidade que foi criada com os 952 até hoje. Então eles estão, pouco a pouco, né? Então começaram lá, trazendo de volta a Legião dos Super-Heróis, trazendo de volta a Sociedade da Justiça. E estão assim, trazendo conceitos antigos de volta e tirando essa ideia de que o universo começou lá nos 952. Pra mim isso chama uma cagada, mas vamos ignorar a minha opinião por agora. Então eles estão com esse negócio e o plano antigo deles, né? Um plano do Dan Didio, era que eles fizessem o 5G, e com o 5G começaram uma cronologia nova e com uma nova mentalidade para a empresa. Como vocês sabem, o Dan Didio saiu da DC, né? Foi retirado, e agora eles estão com um plano totalmente diferente. Mudaram o que vai ser o 5G totalmente, né? O DC 5G não vai ser mais uma história sobre cada geração de heróis da DC e como eles evoluíram e como eles chegaram até onde estão. Agora vai ser uma minissérie falando sobre heróis de várias épocas da DC, sabe? Vai ter o Sinestro na Lanterna Verde, o Batman da primeira aparição, Mulher Maravilha antiga e tal. Então mudou esse negócio 5G, vai ser uma parada diferente. Agora anunciaram essa nova linha editorial chamada Future State. E enquanto a iniciativa do Dan Didio de preparar esse terreno para uma nova fase da DC, né, iria sair agora no dia nacional do quadrinho grátis, todas as cópias que estavam prontas foram queimadas, destruídas, e agora eles estão com outro plano. A ideia agora, pela fonte do Bleeding Cool, é de que agora eles vão concluir o Death Metal, vão concluir o Três Coringas já acabou, né, eu acho. Então eles vão concluir tudo isso e vão agora abandonar essa ideia de cronologia corrente e vão manter uma ideia de omniverso. E eu fiquei muito interessado em fazer um vídeo explicando a diferença entre universo, metaverso, megaverso, multiverso e omniverso, porque o pessoal realmente não está entendendo a diferença de um para outro. De qualquer forma, isso fica para um vídeo mais pra frente. Se você não quer perder esse vídeo, por favor, se inscreva no canal para você ficar sabendo das novidades. A DC estaria querendo abandonar, estaria interessada em abandonar essa ideia de multiverso compartilhado e cronologia, coisas do tipo, e iria focar em um universo geral, onde tudo acontece e tudo mais. Ok, vamos lá então. O que isso quer dizer de fato? Segundo a fonte do Bleeding Cool, a ideia é que ia ficar uma parada mais parecida com os quadrinhos da Bonelli. Ou seja, você, escritor da DC, não precisaria mais se preocupar em eu queria fazer uma história com o Robin, mas eu não posso porque o Robin morreu na outra história. Ou, eu queria fazer uma história com o Capuz Vermelho, mas não dá porque ele está ocupado com uma coisa acontecendo na outra história. Então ia acabar isso. Cada título ia ser independente, ia ser único e ao mesmo tempo completo. Então, você quer usar o Flash na sua história do Lanterna? Usa, tem nada a ver. Você quer usar o Batman na sua história do Superman? Usa. Quer usar a sua Mulher Maravilha na história da Safira Estrela? Usa. Sabe, é livre, não tem mais conexão entre os quadrinhos, são só os personagens deixam de ser heróis que todos habitam a mesma terra e passaria a ser histórias sobre esse personagem. Então, uma história do Flash, tem uma história do Batman, do Superman, do Lanterna, da Mulher Maravilha, da Cavaleiro Negro e por aí vai. Então não teria mais esse negócio de conexão de universo. Seriam histórias soltas, então não teria esse negócio de peso cronológico. Então, é uma história do Batman em 5 partes, leu, acabou, vida que segue. Próxima história é sobre outra coisa completamente diferente, e as histórias não têm conexão. Nem entre uma e outra, né? Então nem entre a história, sei lá, do mês passado do Batman com a atual, ou com a atual da Mulher Maravilha, ou com a do Superman, mesmo que o Batman apareça lá.
São histórias contidas, fechadas. Então, seria, sei lá, 5 números de uma história do Batman, acabou, fechou, vida que segue. Começa outra, com uma outra premissa, outra história, outros personagens e tal. E apesar deles mexerem com o Superman, não é necessariamente o mesmo Superman da revista do Superman. É só o Superman. A ideia, o conceito do Superman. Então aquele Superman tá lá na vida dele, o Superman da Mulher Maravilha tá na vida dela. Então são histórias únicas que não se conversam. Seria tudo fechado. O lado bom disso é que o pessoal teria mais liberdade. Então, eu quero fazer uma história super bombástica do Batman? Faz lá. Eu quero fazer uma história do Batman matando o Superman? Faz lá. Eu quero fazer uma história do Lanterna Verde com, sei lá, um outro universo, um negócio de viagem no tempo e tal, mudar tudo. Faz, fica à vontade. As histórias do personagem não mais afetariam os outros, então a liberdade dos criadores seria realmente absurda. Eu poderia fazer muita coisa com os personagens. O lado ruim, e aí eu começo a dar minha opinião, é que uma das grandes coisas interessantes dos quadrinhos é a cronologia e a conexão de personagens. Então, quando você tem uma história do Batman e ele comenta o que tá rolando na revista Superman, você fica intrigado em saber o que tá rolando no Superman e você percebe que é um universo inteiro. Então as atitudes de um afetam o outro e as coisas têm consequências, as coisas vão evoluindo, os personagens vão se desenvolvendo de uma forma melhor e mais orgânica de fato. E sinceramente, quem tá no canal há mais tempo tá ligado que eu ganhei uma coleção inteira de quadrinhos do Tex. E uma das coisas que me afasta de ler essa criança aqui, ou qualquer coisa do Tex, é justamente isso, de que tanto faz você ler a revista 234 do Tex, ou ler a 202, ou a 4, ou a 500. Tanto faz, porque esse show tem conexão. Mas também você lê, acabou, se divertiu, guarda na estante e vai embora. Isso me desagrada bastante. Eu gosto de cronologia, eu gosto de ter consequências, das histórias serem conectadas, de saber que nem tudo vai ser a la caralha porque as coisas afetam uns aos outros. Isso me atrai muito em relação a quadrinhos de super-herói. Então, sinceramente, se eles viessem com isso de não ter mais continuidade nesse sentido, eu ia ficar bem desgostoso. Porém, eles também têm uma outra coisa boa que eu esqueci de comentar, é que eles vão ter uma liberdade muito grande até em mexer com outras realidades. Então, a gente tem aqui no Brasil, em outros locais, essa parada de e se, né? Então tem lá o Superman Fosse Martelo, Batman Máscara do Fantasma, Batman Arkham Subterrâneo do Terror, Máscara do Morcego, 1889, o Superman Alienígena Americano, milhares de histórias de personagens de versões diferentes. Então, não tem mais esse negócio de é uma terra paralela, é só um Batman diferente, um Superman diferente. Sabe, não teria mais uma terra principal. Não teria mais esse negócio de, olha, as terras cronológicas da DC são 52. E além dessas, tem infinitas historinhas soltas de personagens menores em outras realidades. Então, por exemplo, tem as 52 terras da DC. Hoje em dia, tá? Final de 2020, existe a terra principal da DC, que é a Terra Zero, e tem 51 outras terras em que coisas acontecem. Então tem lá a revista Multiverso DC, se passa nessas terras. A revista do Batman do Futuro se passa numa dessas terras. Então tem milhares de histórias que se passam nessas outras terras. E essas são as 52 terras principais de DC. Então as coisas acontecem ali e o foco da editora é ali. Porém, se alguém quiser fazer uma história diferente, então tipo, o Superman... sei lá, deixa eu ver... o próprio Asilo Arkham Subterrâneo do Terror é uma história do Batman. Ela se passa em alguma das 52 terras? Em qual terra das 52 ela passa? Em nenhuma, ela se passa numa terrinha perdida aí que não tem tanta relevância para onde ser numerada e fazer parte do multiverso fechado da DC. Então, no caso, se acabasse essa ideia de multiverso, então, tipo, tudo valeria. E uma outra coisa boa é que aí eles poderiam abordar outras mídias. Então seria, tipo, um grande multiverso da DC, que inclui animação, desenho, quadrinho, filme e tudo mais. Então eles poderiam começar, apesar de não ter nada que impeça eles hoje, eles poderiam começar a planejar histórias que complementem os personagens dos filmes, dos filmes. Hoje em dia eles já fazem isso com Batman de 66, mas vamos lá, fazer um quadrinho que complementa a história do Homem de Aço, ou do BVS, ou do Aquaman, ou do filme do Aço, ou sei lá, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Então eles podem fazer essa integração, contar mais histórias de forma mais livre e sem tanta interferência editorial ou de produtor, coisa do tipo. Isso é bom ou ruim? Vai de cada um. Hoje em dia eles já fazem isso, então não vejo por que fazer esse grande multiverso da DC seria tão bombástico assim, sabe? Por que a DC faria isso? Olha, provavelmente seria uma resposta ao sucesso do filme do Flash. É o mais lógico que seria possível, né? Então tipo, vai ser o filme do Flash, mexendo com vários personagens,
E essa coisa editorial seria poderia ser uma consequência do filme do Flash, se ele fosse um sucesso, mas como tudo indica que isso vai acontecer antes do filme do Flash sair, seria uma preparação de terreno. Então, seria uma resposta ao que acontece no filme. Então, no filme nós temos um grande universo de produções animadas, né, cinematográficas da DC, né, filme animado, filme com atores, séries, e ao mesmo tempo essas histórias se passam em um grande escopo, um grande multiverso absurdo da DC, do grande metaverso da DC, em que também acontecem os quadrinhos. Então eles podem tanto contar histórias dos quadrinhos que complementam os filmes complementam as histórias dos quadrinhos, e também histórias de filme que não adicionam nada, não tem conexão um com o outro, e histórias dos quadrinhos que não tem conexão um com o outro. E... ok, né? Isso é muito mais atrativo para leitores que gostam dos personagens, mas não querem ter esse negócio de tá no número 40, tá no número 50, tá no número 100 e pouco, porra, não vou ter como ler, não vou entender nada. E eu entendo isso, de verdade. Porém, a tendência do mercado, né, ao longo dos anos é que as fases sejam menores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, cara, a última fase do Batman teve 50 números. E aí depois dessa teve 40. Então, tipo, quando a revista começa a ficar complicada de acompanhar, ela acaba. E aí começa uma nova fase. Sabe, agora vai começar uma nova fase do Batman. O Superman também. O Superman, a fase dos teve 50 números. E aí a fase do Renascimento teve 24 números. Depois dessa nova fase vai ter, sei lá, 15 números. Então, eles estão fazendo histórias com cronologia, com peso, com consequência, só que em números menores. Então eu não entendo qual é o problema disso tudo, sabe? A venda vai caindo conforme o número passa. De fato vai. Mas de qualquer forma, cara, quando a coisa começa a realmente ficar crítica, quando a venda vai diminuindo tanto, uma outra fase começa. Então eu não vejo problema em fazer um esquema estilo Lanterna Verde do Grant Morrison, em que você faz temporada, sabe? Então temporada 1 com 7 números. Acabou, começa outra temporada com outra temática. Olha que legal. São números o bastante para ter uma cronologia, sabe? Ter consequência, ter peso, ter atitudes. E não é grande demais para que o leitor não consiga acompanhar. Então, eu entendo o que a DC quer fazer. Parece realmente essa parada mais lógica e... lógica não, mas a parada que vai dar mais dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo pode gerar o cansaço, sabe? Então, tipo... os leitores não vão ter esse negócio de ficar acompanhando, sabe? Uma coisa que move muitos leitores é esse negócio de acompanhar. Então, todo mês na banca comprar o quadrinho, ler as aventuras, ler acompanhando as mega sagas que vê a coisa acontecendo e tal. Isso é um grande motivador de leitura em quadrinhos, sabe? Você vê que a coisa tá evoluindo, tá acompanhando, você vê como o personagem evolui. E sem isso, eu acredito que as coisas vão piorar um bocado pra descer. Então ela tá numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, né? E parece que vai... não sei se vai ser isso mesmo, ou se não vai. Por quê? Porque eu não li os 3 Coringas, eu não li o Death Metal, só vou ler quando sair no Brasil. Então eu não posso opinar, tipo, não, realmente, aqui tá com pista e tal. Mas pra vocês que leram, vocês já devem ter uma noção melhor que a minha sobre isso. E essas são minhas opiniões, tá? A fonte do Bleeding Cool não foi revelada, mas parece que eles têm contato com alguém lá de dentro que tá falando que isso vai acontecer. Se vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Se é uma coisa boa ou ruim, só o tempo dirá. O que eu acho é furada. Porque já tem muita gente falando que se isso acontecer, vão parar de ler quadrinhos. De super-herói, né? Principais. Eu sou um desses. Eu amo quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos, arte sequencial é a minha forma de arte favorita. Eu amo essa mídia. Mas isso aqui... essa prateleira aqui é outra coisa. Mas... isso aqui, o quadrinho mensal, sentar, comprar todo mês o quadrinho, sentar, ler, acompanhar, ver as conexões, ver a cronologia, as coisas evoluindo, é o que me atrai tanto nesse tipo de mídia em específico, sabe? Em quadrinho de super-herói mensal. Tanto que é por isso que eu não compro capa dura, sabe? Essa parte da gente aqui não mudou tem uns 2 anos, cara, porque eu não compro capa dura. Porque são histórias fechadas sem conexão. Sabe? Isso não me atrai de fato. Então, é isso. Comenta aí, por favor, o que você acha dessa situação toda, o que você acha do que vai acontecer, o que você acha que a DC deveria fazer, o que ela não deveria fazer. E vamos trocar uma ideia aí e esperar para ver o que o futuro reserva para nossa digníssima editora das lendas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você no próximo e falou, e confira o link na descrição. Falou!